Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse dia maravilhoso, pela oportunidade que nós temos neste dia de te servirmos e adorarmos. Que nós possamos viver este dia para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 18, que diz assim: E porque temos essa esperança, agimos com toda confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito Santo. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, não dá para compreender como existem pessoas que caçam pássaros nas florestas com armadilhas e os prendem em uma gaiola. Para que prender um pássaro e tirar-lhe a liberdade? Foi assim que aconteceu com o ser humano. Ele foi criado por Deus livre, feliz, perfeito, sem nenhum problema, dificuldade ou aflição. Ele foi criado para ser feliz eternamente, como um passarinho livre para poder desfrutar as maravilhas do mundo criado por Deus para ele. Mas o pecado destruiu essa liberdade e aprisionou o ser humano na condenação eterna no inferno, que a Bíblia chama de morte. Romanos 5,12 diz: O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Preso ao pecado, o ser humano sofria e não tinha por ele mesmo como sair dessa gaiola, dessa prisão chamada pecado, e que o levaria à desgraça aqui no inferno. Mas Deus amava tanto o ser humano que resolveu fazer alguma coisa para libertar o ser humano dessa situação desesperadora. Por isso, no Antigo Testamento, Deus chamou Abraão, fez dele um grande povo e fez uma aliança com Abraão e o seu povo, a sua descendência, chamada de lei. Por ela, Deus iria cuidar desse povo, abençoar, proteger e amparar até a vinda do Messias, o Salvador. Para cuidar desse povo, Deus deixou mandamentos que faziam o povo andar de modo correto neste mundo e ser fiel a Deus. Só que o ser humano continuamente não cumpria essa aliança. Pecava e não podia ser salvo pelo cumprimento da lei, porque a exigência de Deus para aceitar o ser humano pela lei e por seus esforços e obras era a perfeição, que não existia por causa do pecado. A aliança chamada lei era boa, mas o ser humano era mau e pecador. Mais ainda,
A justiça de Deus exigia que por cada pecado cometido houvesse uma punição, um castigo eterno no inferno. Então, no tempo certo, Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para carregar sobre si mesmo todo o peso da ira e castigo eternos de Deus por causa dos pecados de todos os seres humanos lá na cruz. Jesus pagou a nossa dívida com Deus, sofrendo em nosso lugar como nosso substituto, o castigo eterno pelos nossos pecados. Quando Jesus Cristo disse lá no alto da cruz, está consumado, ele afirmou categoricamente que ele pagou toda a dívida de todos os seres humanos com Deus, sofreu pelos pecados de todos os seres humanos e conquistou a salvação eterna para todos os seres humanos. Este presente da salvação pela fé em Cristo é recebida por cada ser humano no momento em que o Espírito Santo vem a ele, transforma a sua vida e faz dele um cristão, coloca a fé em Cristo em seu coração. Esta fé também é a ação de Deus, Espírito Santo em nós, pelo ouvir da palavra de Deus e pelo batismo, que nos transforma em cristãos, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A salvação pela fé em Cristo como Senhor e Salvador inaugurou uma nova aliança que Deus fez com os seres humanos. Esta nova aliança não está baseada no que o ser humano faz de bom para conseguir a salvação, mas em tudo que Jesus Cristo fez pelos seres humanos na cruz. Assim, a salvação agora é de graça, por amor, sem nenhuma participação ou cooperação do ser humano. É tudo obra de Deus em nossos corações, é graça. A única coisa que o ser humano pode fazer em relação à salvação é não aceitá-la e continuar tentando alcançá-la por si mesmo ou nem se importando com isso. É isso que o apóstolo Paulo fala para nós hoje. Ele diz: e porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Lembre, estimado irmão e irmã, que quando Moisés desceu do Monte Sinai em Êxodo 34, o rosto dele brilhava como a luz do sol, ao ponto do povo colocar um pano para cobrir o rosto para poderem olhar para Moisés. Esse brilho da presença de Deus, que Paulo ilustra como a antiga aliança ou salvação pelo cumprimento da lei, foi se apagando do rosto de Moisés, não existindo mais a necessidade de cobrir o rosto dele com um pano. Assim também diz Paulo, a antiga aliança baseada na lei foi apagada com a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao mundo, seu sofrimento e morte na cruz para nos salvar, sua ressurreição vencendo a morte e sua subida aos céus para governar o mundo todo e a nós cristãos. Nesta nova aliança, pela fé em Cristo, não precisamos mais ter o rosto coberto pela lei para nos aproximarmos de Deus, mas agora nos aproximamos dele com o rosto descoberto, sem medo do castigo, na certeza de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós podemos contemplar a glória de Deus e inclusive viver eternamente com Ele no céu. Não estamos mais presos às leis do Antigo Testamento. Tudo o que fazemos hoje na fé, fazemos por amor a Deus e às pessoas. Como um passarinho, fomos libertados da nossa gaiola chamada lei e agora vivemos na liberdade da fé. Só que a fé é vida cristã, dedicada a Deus, sua palavra, oração e igreja. Liberdade não é fazer o que eu quero, isso é libertinagem. Liberdade é fazer o que é certo, segundo o que Deus nos diz em sua palavra, especialmente os 10 mandamentos.
não pelo medo do castigo, mas por amor a Deus. Assim Paulo afirma: mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito Santo, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Os judeus da época do apóstolo Paulo, que se tornaram cristãos em Corinto, queriam manter as leis do Antigo Testamento como forma de serem salvos, como Moisés, que tinha aquele pano cobrindo a sua cabeça, impedindo-o de olhar para os outros. Como cristãos, o pano da lei foi tirado do rosto e podemos contemplar na fé em Cristo a glória de Deus no céu. Paulo diz então assim no texto: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós, através da sua palavra e da Santa Ceia, para que nós possamos progredir na fé, na esperança e no amor. É a ação do Espírito Santo em nós que nos torna cristãos e mantém-nos firmes na fé e vida santificada, isto é, uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. É a presença do Espírito Santo em nós que nos dá vida, felicidade, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Estimado irmão e irmã, Jesus Cristo, com o seu sofrimento e morte na cruz, nos libertou do pecado, do inferno e de toda a lei que quer chegar a Deus por justiça própria ou boas obras. Isso não funciona, porque todas as nossas obras, por melhores que sejam, estão contaminadas pelo pecado que está em nossa natureza corrompida. Somente a fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador nos dá salvação e liberdade para podermos viver uma vida feliz aqui, na certeza de que a salvação não depende de nós, mas inteiramente da graça e amor de Deus em Cristo. A certeza da salvação eterna não está em nós, mas inteiramente no que Cristo fez por nós na cruz. Isso nos dá segurança, tranquilidade e a certeza da vida eterna nos céus. Vivendo uma vida fundamentada na palavra de Deus, temos liberdade para servir e adorar a Deus não por obrigação, mas por amor. Jesus disse assim em João 8, 31 e 32: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Te louvamos porque nós fomos libertados do pecado e de toda a lei. Que nós possamos viver uma vida consagrada a Ti, Tua palavra, oração, igreja, não para conseguir algo de Ti, mas porque nós já recebemos tudo de Ti, a salvação eterna. Que através de nosso falar, agir e pensar, possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.